cinta mágica, calça que esconde o bucho, estampa que afina, acessório que achata, cor que engorda. Fala a verdade, há tanta informação sobre o efeito das roupas em nossa silhueta que a gente acaba ficando bem confusa. E antes que a gente comece a colocar a culpa em nosso corpo, a gente precisa entender que sempre haverá roupas que vão se ajustar bem ao nosso corpo como ele é. E mais que isso, é possível também encontrar roupas e formar combinações que nos ajudem a moldar uma outra silhueta, para ficar exatamente do jeitinho como a gente gosta e se sente bem. Se você tem dificuldade em compor combinações de roupas que favoreçam partes do seu corpo ou que escondam partes indesejadas e te ajudem a moldar uma silhueta belíssima para você realçar toda a sua beleza, então vem comigo que esse episódio vai falar sobre essas combinações e silhuetas, principalmente em relação à largura do corpo. É comum que uma pessoa tenha partes do corpo das quais gosta mais e outras partes do corpo que gosta menos, que às vezes podem até incomodar. Em alguns momentos, até gostamos de uma parte de nosso corpo, mas preferimos escondê-las em determinada ocasião. Seja qual for o motivo, saiba que tem como ajustar as roupas ao seu corpo e, mais que isso, moldar a silhueta que você quiser. Bem, primeiro vamos entender como as roupas evidenciam ou modificam a silhueta de um corpo. Para isso, vamos falar sobre 3 características de uma peça de roupa que influenciam diretamente nessa questão: o tamanho da roupa, sua modelagem e o tecido que a compõe. De forma geral, as roupas mostram ou escondem partes do corpo. Roupas mais justas mostram o volume e as curvas naturais do corpo, enquanto roupas mais folgadas ajudam a dar volume e a esconder as curvas naturais do corpo. Dessa forma, às vezes, só o tamanho de uma roupa já vai servir para evidenciar a sua silhueta natural ou para esconder essa silhueta. Já a modelagem é basicamente o formato de uma peça, e cada peça tem uma modelagem própria. Embora uma grande quantidade de roupas sigam a modelagem industrial padrão, há um universo de peças com uma modelagem bem diferente. Há diversos modelos de calças, vestidos, camisas. Há peças que são mais ajustadas na cintura, outras que são bem largas e ficam folgadas em todo o corpo. Algumas têm detalhes mais estruturados que modificam a silhueta do corpo. O formato em que o tecido foi cortado e como ele foi costurado permitem que as roupas moldem a silhueta de um corpo. Um outro fator que determina como essa roupa vai moldar uma silhueta é o tecido que a compõe. Os tecidos que existem por aí são muito diferentes. Eles podem ser mais leves ou pesados, grossos ou mais fininhos, fluidos ou retos e estruturados. Os tecidos mais leves, finos e fluidos podem ajudar a mostrar mais o próprio corpo da pessoa, como é o caso de um vestido colado, ou até mesmo a esconder o formato do corpo, como é o caso de um vestido mais fluido e folgado, formando uma outra silhueta. E os tecidos mais pesados, grossos e estruturados e retos são ótimos para moldar uma silhueta diferente, ou esconder a silhueta natural do corpo. Veja que, além do tecido, isso vai depender da modelagem e do tamanho da roupa. Bem, agora que já entendemos um pouco sobre o que é que faz uma roupa delinear uma silhueta em nossos corpos, vamos descobrir como isso pode nos ajudar a compor combinações de roupas que favoreçam aquilo que a gente deseja realçar. E é aqui que a gente entra num universo de possibilidades. A gente pode parecer mais larga ou mais estreita, mais alta ou mais baixinha, pode afinar uma área e dar bastante volume a outra. Basta descobrir qual é o seu objetivo. Como eu disse no início do episódio, a gente vive sendo bombardeado de informações sobre as roupas, sobre moda e inclusive sobre uma série de padrões que todos nós deveríamos seguir. Por isso, é muito comum ver looks nos manequins e em publicidades que ressaltem um formato de corpo específico, uma silhueta ideal, com cintura fina e formato de ampulheta. No entanto, isso é apenas uma das possibilidades que as roupas têm para nos oferecer. Nesse episódio,
vamos focar em 3 modelos de silhuetas em relação à largura do corpo que podemos desenvolver a partir de combinações de roupas. Primeiro, veremos como ressaltar a silhueta natural para evidenciar as curvas do seu corpo como ele é. E depois, vamos aprender como moldar uma silhueta com formato de ampulheta. Por último, também falaremos sobre como você pode disfarçar as curvas e moldar uma silhueta mais reta ou mais fluida. E é você quem decide qual delas se encaixa melhor nas suas necessidades. Vamos começar com o mais básico. O que fazer se você só quer ressaltar sua beleza, suas curvas naturais, o formato do seu corpo como ele é? Existem 2 truques que são bem eficazes para esse objetivo. Uma boa alternativa para quem quer realçar as curvas naturais de seu corpo é exatamente mostrá-las. E olhe, isso de deixar à mostra as partes do corpo que te agradam e que evidenciam sua silhueta natural pode ser feito com bastante charme, viu? Você pode usar peças curtas que mostrem as pernas, como shortinhos, saias ou vestidos. Uma dica aqui é que você pode combinar essa peça, que costuma dar um tom de maior informalidade, com algo mais sofisticado na parte superior, como um blazer ou outra sobreposição. E se você quer evidenciar exatamente a largura de suas pernas, pode apostar em uma peça mais justa na parte de cima ou alguma peça que não dê tanto volume a essa área. Outra boa alternativa para dar um destaque às pernas é o uso de peças com fendas na parte inferior. Outra parte do corpo que muita gente quer botar para jogo é a cinturinha. Os famosos croppeds e os tops são grandes aliados. E tem gente que se amarra naquelas calças dos anos 90, sabe? Aquelas de cintura baixa, bem Britney Spears. Um jogo interessante de combinação para você que quer evidenciar especificamente a curva da sua cintura é incluir peças com mais volume, tanto acima quanto abaixo da cintura, e deixá-la à mostra. Interessante, né? Há também quem gosta de ressaltar o busto, e os diferentes tipos de decotes que existem estão aí para isso. Assim como a dica da cintura, existe um truque para que os olhos alheios se concentrem nessa região aí. Você pode vestir uma roupa mais fechada no corpo inteiro e, de preferência, uma sobreposição acima da peça decotada. O destaque é certeiro. O segundo truque, ainda com o objetivo de evidenciar suas curvas naturais, é o de usar roupas justas. É possível conseguir um bom efeito em relação a isso, combinando essas peças de roupas mais coladas ao corpo com peças mais soltas, com maior volume. Por exemplo, você pode usar uma camiseta justa ou um top junto de uma calça pantalona bem volumosa. Isso tende a ressaltar as curvas do seu busto e cintura, chamando a atenção mais para essa região do que para a parte inferior do seu corpo. Mas se o seu objetivo é evidenciar a parte inferior, pode optar por uma calça skinny, combinando com uma camisa mais solta, com um cropped solto, uma camisa de botão ou uma camiseta oversized. Há ainda vestidos cuja modelagem e caimento fazem esse jogo entre justo e folgado, tendo áreas em que o tecido colado ao corpo revela as curvas naturais do corpo e outras áreas em que as curvas não ficam evidentes. Embora exista um padrão de corpo e silhueta, esse formato não se aplica a todo mundo. Nem todo mundo tem o formato de corpo tipo ampulheta e nem todo mundo quer apresentar essa silhueta. De qualquer forma, é verdade que muita gente almeja estar com uma silhueta curvada, com a parte da cintura mais afinada e maior volume no tronco, quadril e pernas. E eu pergunto, por que não? Há uma série de possibilidades que permitem que você pareça ter um formato de ampulheta a partir das roupas e suas combinações. Agora vamos para o intervalo e voltamos já já. Não saia daí! Vamos começar falando sobre a região do busto. O corpo tipo ampulheta é caracterizado por apresentar um volume maior no busto e no quadril do que na cintura. Assim, se você é uma pessoa que já tem muito volume no busto naturalmente, talvez valha mais a pena focar em diminuir a impressão de volume na cintura.
Mas se você quer ressaltar esse volume que você já tem, pode caprichar no decote e ter o bojo como uma carta na manga. No entanto, se você tem pouco volume no busto, roupas folgadas com modelagem ajustada na cintura podem ser bem interessantes para ficar com um corpinho de ampulheta. Uma camiseta oversize combinada com uma calça cintura alta ou uma bata com amarração na cintura são opções que aumentam o volume nessa área. Há também opções com tecidos mais estruturados, como um blazer ou uma jaqueta que seja ajustada na linha da cintura. Algumas modelagens ajudam a dar mais volume nessa área, enquanto outras modelagens não acrescem tanto volume ao busto, mas demarcam bem a cintura e disfarçam que há pouco volume nessa região do seu corpo. Agora, falando da parte inferior do corpo, também é possível aumentar o volume na região do quadril com algumas peças-chave. A primeira dica é buscar por peças que sejam de cintura alta ou que tenham o início perto da linha da cintura. Essas peças funcionam para demarcar bem uma silhueta do tipo ampulheta, exatamente por deixar a área da cintura com menos volume em comparação com o resto do corpo, especialmente na parte inferior do corpo. Dessa forma, tudo funciona como um jogo com as proporções. Se você já está satisfeita com o volume e as curvas naturais do seu corpo na parte do busto e do quadril, mas quer evidenciar uma silhueta com formato de ampulheta, talvez só a peça de cintura alta já resolva essa questão. Mas se você quer ampliar o volume no quadril, por exemplo, pode usar uma peça de cintura alta que seja mais folgada no quadril e nas pernas, como uma calça pantalona ou bag. Ou então um vestido ou saia godê. Uma outra peça que é praticamente um coringa para quem quer ampliar o volume tanto no busto quanto no quadril e demarcar a cintura para gerar uma silhueta do tipo ampulheta são os macacões folgados com elástico ou amarração na altura da cintura. Inclusive eles ficam um charme e dá até para ir para o trabalho com um desses, tranquilamente. Já falamos sobre a região do busto e a do quadril, vimos algumas peças que ajudam a favorecer essas áreas, mas eu tinha falado sobre dicas de combinações, né? Pois bem, agora preste atenção que lá vem uma sequência de dicas envolvendo combinações para moldar uma silhueta do tipo ampulheta. O mais importante de todas essas dicas é a regra básica para esse tipo de silhueta: demarcar a cintura e deixá-la com menos volume do que o resto do corpo. Se você for usar uma única peça, os vestidos, macacões ou batas compridas, ajustados na cintura ou com amarração na cintura, costumam reforçar esse tipo de silhueta. Partindo para as combinações, minha dica é que você priorize a peça inferior de cintura alta. Calças, shorts e saias de cintura alta podem ser combinados com blusas justas ou que também tenham demarcação na cintura. Além disso, você também pode usar uma blusa ou outra peça da parte superior por dentro da peça inferior. E para quem quiser deixar a cintura à mostra, pode usar um cropped folgado com uma calça ou saia de cintura alta que também seja volumosa. Um outro truque que pode funcionar para as mais diversas combinações com o intuito de moldar a silhueta do tipo ampulheta é o uso de cintos. Esse é um acessório que pode te ajudar a demarcar a cintura em qualquer peça dessas que você escolher. Desde uma combinação básica de uma calça de cintura alta com uma blusinha comum, até aquele vestido que você achar lindo, mas não tem nenhum ajuste na cintura. Você pode, ainda, usar uma faixa de tecido no lugar de um cinto, que também vai funcionar bem. Ok. Mas e se a pessoa quiser simplesmente parecer reta? Ou então com muito volume em todo o corpo? Pois há estratégias para isso também. As dicas para atingir esses objetivos são mais simples e também mais intuitivas. Iniciando pela silhueta reta, a dica é buscar peças com modelagens mais retas, com menos curvas. Há modelos de calças, por exemplo, como a calça slim e muitas calças de alfaiataria, que já têm um corte mais reto. Peças masculinas para a parte superior do corpo, como camisas sociais ou camisetas polo, também já costumam ter um corte mais reto. Além da modelagem, é interessante observar também o tipo de tecido. Peças de tecidos mais estruturados, ou seja, mais grossos, densos, costumam também funcionar bem para disfarçar volumes do corpo.
O terno, ou pelo menos um blazer, são ótimas soluções para moldar uma silhueta reta. Outras sobreposições também podem ser tudo o que você precisa para esse objetivo. Já quem também quer esconder suas curvas naturais, mas de forma que fique com bastante volume em parte do corpo ou no corpo inteiro, a dica é focar no tamanho das peças de roupa. A modelagem e o tipo de tecido podem interferir também no volume das peças, mas independentemente da roupa ter tecido estruturado ou fluido, ou um corte mais curvado ou mais reto, é o tamanho da peça e a sua relação com o corpo de quem a veste que vai determinar melhor se a silhueta vai ficar com mais volume ou não. Em outras palavras, você pode usar um vestido bem solto e folgado, ou um casaco de tecido bem grosso, ou um blazer reto com uma sobreposição. Basta que essas peças fiquem folgadas no seu corpo. E aí vai da sua escolha. Você pode deixar volumoso em uma região e mais justo em outra, ou pode deixar bem volumoso em todo o corpo, o que inclusive tem sido uma tendência nos últimos anos, viu? Eu gosto de dizer que o ato de se vestir é a arte de mostrar e esconder aquilo que desejamos. Todos os dias estamos, consciente ou inconscientemente, buscando esconder defeitos e revelar qualidades em nossos corpos, esconder o que sentimos que está em falta ou em excesso, ou então evidenciar aquilo que achamos que temos pouco ou que temos demais. Essa aventura pode ser uma chave maravilhosa para elevar a sua autoestima, permitindo que você se enxergue de uma outra forma, que você se enxergue na sua melhor versão e da forma como você gostaria de ver. Só nunca se esqueça, você não precisa se moldar a roupa nenhuma. A moda é rica de possibilidades e certamente há uma solução para suas especificidades. Encontre as roupas que se moldem a seu corpo e a seus objetivos. Pense nas partes do corpo que você gosta e no que pede a ocasião e, sobretudo, se ame. A roupa que vai te valorizar mais é sempre aquela que vai te fazer sentir mais confiante e com um sorriso sincero em frente ao espelho.